Bom dia, pessoal! Vamos para mais uma aula então de Física C. Agora a gente vai para a aula 20. A gente está na nossa penúltima aula de eletrostática, tá? A gente vai ter a aula 21 ainda, que é sobre eletrostática. Depois a gente vai estudar a parte de capacitores e entraremos na etapa derradeira, que é a parte de magnetismo, tá? Então o que a gente vai fazer na aula de hoje? Na aula de hoje a gente vai fazer uma breve recapitulação de pequenos detalhes, tá, dessa matéria. Então vai ter um processinho de revisão aí que vai consumir alguns minutinhos. E a gente vai ter também o incremento agora, tá, do trabalho da força elétrica. E agora que entra aquela situação que eu expliquei para vocês em aulas anteriores. Lembra que eu tinha comentado, quando a gente fosse começar a estudar o potencial elétrico, que seria aquela voltagem que a carga ela cria no seu entorno, lembra que eu falei para vocês não terem preocupação de entender o que significaria um potencial de 0 volt, um potencial de 50 volts ou um potencial de menos 38 volts, tá? Que era importante nesses momentos iniciais vocês saberem lidar com essa ferramenta. E que no momento adequado a gente iria fazer as conexões. Você fala, mas professor, que conexão? Lembra que quando eu comecei a explicar a parte de potencial elétrico, eu comentei com vocês que potencial elétrico era uma grandeza física que explicava tudo que o campo elétrico conseguiria explicar. Só que o campo elétrico ele pertence ao quê? Ao mundo newtoniano. Então você normalmente determina campo para determinar força, para determinar uma aceleração e ver características de movimento. Já o potencial elétrico está ligado à parte energética. E essa parte energética está associada a qual energia que o cara tinha num determinado momento, no que essa energia se transformou ao longo da sua análise e o que sobrou de energia para o fim. Então é essa aula que a gente vai fazer a conexão do potencial com essa parte de energia, tá? Então, pessoal, só fazendo uma recapitulação de dois conceitos importantes aqui para vocês, tá? Primeiro, aquele conceito relacionado a linhas de força, que foi desenvolvido pelo Michael Faraday. Lembra que as linhas de força são linhas imaginárias que unificam os infinitos vetores de campo elétrico resultante que você tem na região e que quando você bate o olho nessas linhas de força, você consegue concluir 5 informações. Então, se eu colocar para vocês aqui, ó, temos uma carga 1 aqui, ó, e temos uma carga 2 aqui, tá? Eu vou desenhar algumas linhas de força aqui para vocês e essas linhas de força estão sendo desenhadas, tem essa característica, tá? Então, vamos pensar que ela está assim, ok? Então, ó, imaginando que essas são as linhas de força, ok? Na figura. Se eu perguntar para vocês, nesse desenho, tem carga positiva, tem carga negativa e quais são elas? Bom, lembra que a primeira informação que a gente tirava das linhas de força era que ela sempre sai das cargas positivas e sempre entra nas cargas negativas. Então eu já posso dizer para vocês com bastante tranquilidade que a carga 1 ela é positiva e que a carga 2 ela é o quê? Ela é negativa, tá? Porque as linhas estão saindo daqui e estão entrando lá. Qual é a segunda informação que a gente conseguia tirar, tá? Que o número de linhas de força que serão desenhadas é sempre proporcional ao valor da carga. Em outras palavras, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem 6 linhas de força, e aqui eu tenho 1, 2, 3, e aqui tem 3 linhas de força. O que você conclui? O número de linhas que foi desenhado pelo autor aqui não é o dobro do que tem lá? Então você pode ter certeza que a carga 1 é o dobro do valor da carga 2. Se essa carga 1 ela for 50, essa aqui é 25. Se essa carga 1 ela for 30, essa aqui ela vai ser 15. Tá? Terceira informação que a gente conseguia tirar, tá? Que a proximidade das linhas de força ela é proporcional à intensidade desse campo elétrico. Então, exemplo, se eu marcar para vocês aqui um pontinho, tá? E marcar aqui um outro pontinho, olha a distância que existe entre as linhas aqui e olha a distância que existe entre as linhas ali. Pode ter certeza que nesse ponto o campo elétrico ele é mais intenso do que lá, tá? Outra coisa que a gente conseguia concluir também, se eu quisesse representar o vetor campo elétrico, ele estaria sempre tangente às linhas de força. Então, se eu quiser representar como é que está o campo elétrico aqui, se eu não tivesse linha de força, eu teria que desenhar o campo da primeira, o campo da segunda e traçar a resultante. Mas quando você tem linha de força, esse vetor campo elétrico, ele vai estar sempre tangenciando essas linhas, tá? Quero representar o vetor campo elétrico aqui, ó, traça a tangente e representa o vetor campo elétrico tangenciando essas linhas. E a quinta e última informação, que é bem importante vocês perceberem, tá? É que o potencial elétrico diminui ao longo das linhas de força. Você fala, professor, mas eu não me lembro direito disso. Bom, porque como a gente começou a estudar potencial há pouco tempo, tá?
A ênfase que foi dada nisso foi muito pequena, mas deixa eu traduzir o que significa isso aqui. Se eu tiver caminhando a favor de uma linha de força, vamos pensar, tá? Vamos imaginar que eu entrei nessa linha central aqui, tá? E estou caminhando nessa linha central. Vocês entendem que se ela sai da positiva e entra na negativa, à medida que eu for caminhando a favor dessa linha, eu vou perdendo a influência das cargas positivas e vou ganhando a influência das cargas negativas. Então, quando eu estiver bem pertinho da carga positiva, o potencial positivo criado por essa carga é muito superior ao potencial negativo criado pela carga negativa. Mas à medida que eu vou caminhando, eu vou perdendo os potenciais positivos e vou começando a ganhar mais potenciais negativos. Então a gente vai minimizando a influência da carga positiva e maximizando a influência da carga negativa. É por isso que a gente diz, sempre que a gente caminha a favor de uma linha, como ela sai de uma positiva e entra numa negativa, sempre que você caminha ao longo de uma linha, o potencial elétrico ele vai diminuir. Então, ó, eu não sei se vocês lembram, mas a superfície equipotencial são aquelas superfícies que apresentam igualdade de potencial. E superfície equipotencial ela tem que formar sempre 90 graus com essas linhas de força, tá? Então, se eu disser para vocês que aqui é uma superfície equipotencial, olha só, vocês entendem que esse cara está mais próximo da carga positiva do que da carga negativa. Agora, se eu traçar uma outra superfície equipotencial aqui, ó, tá? Lembrando que a superfície equipotencial ela tem que estar sempre perpendicular a essas linhas, notem lá, ela já vai estar mais distante da carga positiva, em contrapartida mais próximo da carga negativa. Então eu posso garantir para vocês que daqui para cá, ou dessa primeira superfície equipotencial para a segunda superfície equipotencial, o potencial elétrico ele tem que diminuir. Você fala, mas professor, mas não é uma equipotencial? Então não deveria ter o mesmo potencial? Sim, o mesmo dentro da mesma superfície. Então se aqui, por exemplo, tiver 50 volts, aqui tem 50 volts, aqui tem 50 volts, aqui tem 50 volts, aqui tem 50 volts. Mas numa outra que está mais à frente da linha de força, com absoluta certeza que vai ser menor do que 50. Mas, por exemplo, aqui for 5, em todos os pontos aqui vai valer 5 potencial. Legal? Então, lembrando já dos conceitos em linha de força, a gente pode recapitular um outro conceito também. Como é que a gente consegue mesmo formar um campo elétrico uniforme? Vocês lembram das informações? Então vamos lá, as condições. Primeiro, eu preciso de duas placas paralelas, muito maiores do que a distância que as separam, tá? Carregadas com cargas de mesmo valor, mas de sinais opostos e com distribuição uniforme, tá? De carga. Então, veja lá, é isso que a gente tem. Se aqui eu tiver num pequeno espaço uma certa concentração de carga, no mesmo espaço ali embaixo eu vou ter que ter a mesma concentração de carga. A partir daí a gente consegue formar o campo elétrico uniforme. E lembrando que as linhas de força são linhas, né, que no caso do campo elétrico uniforme tem que estar retilínea e igualmente espaçada. Por quê? Se ora tivesse mais próximo, o campo ali seria maior. Se ora tivesse mais afastado, o campo seria menor. Então, a igualdade de distanciamento ela tem que acontecer. E por que que a gente precisa ter essas linhas sempre retilíneas? Aí você fala, professor, é para manter a mesma direção e sentido? Sim, porque se a gente tivesse uma linha curvilínea e a gente fosse representar o campo aqui, ó, e representar o campo ali, lembra que o campo ele sempre tangencia essas linhas. Vocês concordam que aqui já teve modificação de direção e sentido. E se teve modificação de direção e sentido, a gente não pode falar que é um campo elétrico uniforme, porque para ter uniformidade ele tem que ter o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido o tempo todo. Então, pessoal, lembrando, para formar campo elétrico uniforme, condições necessárias. Duas placas paralelas muito maiores do que a distância que as separam, carregadas com cargas elétricas de mesmo valor, mas sinais opostos, e com distribuição uniforme de carga na estrutura dessas placas, tá? Lembrando, se a gente traçar uma linha aqui, tá? E essa linha, ela for uma linha perpendicular a essas linhas de força, a gente já sabe que isso aqui é uma superfície equipotencial. Então, com base nessa breve revisão, a gente consegue avançar um pouquinho na matéria. Então, o que eu falei para vocês, tá? Que se a gente fosse calcular o potencial elétrico, né, de um determinado corpo, seria bastante tranquilo. A gente só precisaria aplicar essa relação. Constante eletrostática, carga, dividido pela distância. Então, olha o que eu vou propor para vocês, tá? Eu vou colocar uma carga aqui bem grandona. E essa carga bem grandona, ela está fixa, tá? E vocês entendem que ela vai criar no seu entorno uma região, né, de potencial elétrico. Então,
Então, se essa partícula está carregada com bastante carga positiva, ela vai produzir no seu entorno um potencial elétrico positivo. Então, vamos supor que o que eu vou desenhar aqui em preto, ó, tá? Sejam superfícies equipotenciais. Deixa eu só mudar a caneta aqui. Sejam superfícies equipotenciais. Fala, professor, superfície equipotencial é aquela superfície que apresenta sempre o mesmo valor de potencial, né? Exatamente. Então, eu vou traçar aqui para vocês, ó, duas superfícies equipotenciais, ok? E essas duas superfícies equipotenciais, logicamente, ó, se essa carga produzir aqui 100 volts, é lógico que lá ela vai ter que produzir menos do que 100 volts. Por quê? Porque você vai ter um afastamento maior. E agora, eu vou colocar aqui, ó, uma carguinha, tá? E essa carguinha que eu vou colocar aqui, ó, é uma carguinha positiva, de valor Qzinho. Para a gente diferenciar, eu vou colocar aqui Qzão. E vou fazer o seguinte, eu vou pinçar essa carguinha, tá? Vou pinçar, pegar essa carguinha aqui e vou carregá-la para um determinado ponto, depois eu vou trazer ela de volta. Eu vou colocar alguns valores aqui para vocês, tá? Eu vou imaginar que aqui nessa superfície equipotencial nós tenhamos 100 volts e vou colocar que aqui nessa superfície equipotencial a gente tem 60 volts. Então, traduzindo, em toda essa linha aqui, ó, nós temos 60 volts. Em toda essa linha aqui a gente tem 100 volts. Isso aqui é produzido por quê? Por essa carguinha positiva que eu coloquei aqui, que é esse Qzão, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar essa carga vermelhinha aqui, como eu falei, eu vou pinçar, pegar a carga e carregar. E eu vou carregar essa carga fazendo isso aqui, ó, seguindo essa trajetória. Vou seguir até esse ponto e depois eu vou retornar para cá, tá bom? E a carguinha vai voltar aqui para essa posição. O que eu gostaria de saber de vocês, primeiramente, tá? O conceito de trabalho de uma força é bem tranquilo para vocês? Porque olha só, quando se fala trabalho de uma força, trabalho, o professor de física A passou lá pra gente que é a força vezes o deslocamento multiplicado pelo cosseno do ângulo, né, entre a força e o deslocamento. Perfeito. Mas sem pensar em fórmula, vocês compreendem o que seria o trabalho de uma força? Porque assim, quando a gente fala trabalho de uma força, a gente está falando da energia que essa força pode fornecer para um corpo ou retirar desse corpo, tá? Então, um exemplo. Essa caneta não tem energia cinética em relação ao chão, porque ela não tem movimento, tá? Se eu chegar aqui e aplicar uma força nessa caneta, de tal maneira que ela ganhe velocidade, então eu apliquei uma força, aí quando eu apliquei força, ela ganhou velocidade. Quando ela ganhou velocidade, ela não ganhou uma energia cinética, e essa energia cinética saiu de onde? Saiu da força que a minha mão aplicou sobre ela. Então, a energia que essa força transferiu para essa caneta é exatamente o que a gente chama de trabalho. Então eu poderia dizer para vocês, de maneira bem simplificada, tá? Que o trabalho de uma força nada mais é do que a energia que essa força vai entregar para esse corpo ou retirar. Como é que a gente pode saber se essa energia ela foi entregue ou ela foi retirada? Se o trabalho for positivo, é porque a energia foi entregue ao corpo. Se o trabalho for negativo, significa que essa força retirou a energia do corpo. Professor, mas como é que uma força ela poderia dar energia ou retirar energia? Quando a força ajuda o movimento, tá? Ela vai dar energia. E quando a força atrapalha o movimento, ela vai retirar a energia, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui, ó, tá? Vocês entendem que sobre essa partícula vermelha tem minimamente duas forças. Eu não estou nem considerando a ação gravitacional, tá? Quando eu falo minimamente duas forças, seria o seguinte. Vocês estão de acordo que existe aqui, ó, uma força elétrica. E essa força elétrica é uma força repulsiva. Por quê? Porque positivo repele positivo. Por que eu falo que aqui minimamente tem duas forças? Porque lembra que eu falei para vocês que eu pincei essa carga e carreguei essa carga por essa trajetória aqui, ó, tá? Então essa trajetória aqui que foi feita pelo fato de eu ter catado essa carga e movimentado ela dessa maneira. Vocês entendem que a força elétrica jamais causaria esse movimento nessa partícula? Porque se ela se repele, no momento que eu soltasse, a força elétrica iria impulsionar essa partícula o tempo todo nessa direção e sentido, ela iria embora, tá? Como eu pincei, então a gente tem a força elétrica e tem a minha força que eu posso chamar de força do agente externo, tá? E carreguei essa partícula por essa trajetória aqui. Aí eu te pergunto, você diria que o trabalho da força elétrica nesse movimento foi positivo ou foi negativo? Em outras palavras, você calcularia, tá, o trabalho, tá, ou melhor, você diria que o trabalho dessa força elétrica é ajudando o movimento ou atrapalhando o movimento? Então raciocina comigo, olha só.
Para determinar o trabalho da força elétrica, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. O trabalho da força elétrica é a carga vezes a diferença de potencial entre o início e o fim. Olha que legal essa informação. A diferença de potencial tem a ver com o trabalho. Em outras palavras, a diferença de potencial entre o início e o fim define a energia que vai ser entregue para essa partícula. Então aqui entrou naquele ponto que eu falei para vocês, que o potencial estava ligado a uma visão energética. Então se você quiser escrever isso aqui melhor, ó, o trabalho da força elétrica é a carga vezes o potencial do início menos o potencial do fim. Aí a fórmula ela fica mais bacana desse jeito. Você fala assim, mas professor, se eu aplicasse essa fórmula, o que a gente iria observar nessa situação? Vamos lá. Da onde ele está saindo? Ele está saindo de uma superfície equipotencial em que o potencial é 100. Ela está indo até um determinado ponto e voltando para a mesma superfície equipotencial. Então, se aqui é 100 e aqui também é 100, então isso aqui vai dar zero. Ou seja, o trabalho da força elétrica ao longo de todo o movimento foi igual a zero. Ué, professor, então isso quer dizer o quê? Só pegar uma linha, pode manter a câmera, então aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que não houve transferência energética dessa força elétrica para essa carga ao longo do movimento? Olha o que eu gostaria que vocês pensassem. Quando você analisou esse trabalho, você analisou para toda a trajetória, tá? Mas se você analisou para toda a trajetória, você não pode afirmar que não houve transferência energética em nenhum momento. Sabe por quê? Porque nessa primeira etapa, que é a etapa de afastamento, concorda que a força elétrica está ajudando? Lembra que fui eu que fiz esse movimento. Mas a força elétrica está querendo afastar essas duas cargas. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, o trabalho é positivo. Por que mesmo, professor? Porque a força elétrica está ajudando o deslocamento. E se está ajudando o deslocamento, significa que essa força elétrica está entregando energia para essa partícula. Só que já no processo de volta, quando eu cheguei aqui no máximo afastamento e agora eu vou começar a voltar, lembra que eu estou levando essa carga para lá, mas a força elétrica continua repelindo essa partícula. Então, nessa situação, vocês concordam que a força elétrica ela vai estar atrapalhando o movimento? Se ela está atrapalhando o movimento, ela está retirando energia. Então, notem, o grau de afastamento que eu causei foi o mesmo grau de aproximação. Em outras palavras, a energia que a força elétrica entregou para essa partícula, ela retirou até ela voltar para cá. É por isso que quando a gente calculou, a gente encontrou zero. Mas não significa que não houve transferência energética. No somatório foi zero. Mas houve transferência energética tanto no afastamento quanto na chegada. Aí você fala assim, mas professor, o fato de você ter feito isso em zigue-zague, tá? Tipo fez aqui, ó, né, algumas ondulações. Se eu fizesse essa trajetória, por exemplo, em linha reta até aqui, ó, e depois voltasse, o que iria mudar? Absolutamente nada. Por quê? Porque força elétrica, força elástica e força gravitacional são forças conservativas. E vocês lembram o que é uma força conservativa? É aquela que realiza sempre o mesmo trabalho independente da trajetória. Tá? Então, pessoal, agora a gente chegou num ponto importante da matéria, que agora a gente está entendendo por que a gente estudou o potencial. Tá? Porque a gente estudando o potencial, a gente consegue saber qual vai ser, né, a energia que vai ser entregue para essa partícula, que depois no fim da aula eu vou fazer um exemplo com vocês. É importante também salientar uma relação, tá, que vai aparecer com bastante frequência para vocês. E o que seria essa relação? É uma relação que se aplica ao campo elétrico uniforme. Então vamos imaginar que nós temos isso aqui, tá? Eu vou construir para vocês aqui uma região de campo elétrico uniforme, olha lá. Região de campo elétrico uniforme, então eu vou colocar uma primeira placa, lembra das condições, vou colocar aqui uma primeira placa e aqui uma segunda placa, tá? Essas placas, elas devem ser muito maiores do que a distância que as separam, carregada com carga positiva uma delas e carregada com o mesmo valor de carga, só que negativo, tá? Então, a gente vai desenhar aqui as linhas de força que existe aqui no meio, tá? Então está saindo da positiva e está entrando na negativa. Lembra que essas linhas de força, como eu falei anteriormente, igualmente espaçadas, tá? E também retilíneas. Então estão aqui as linhas de força. Bacana, representei essas linhas. Agora eu vou marcar para vocês, tá? 3 superfícies equipotenciais. Uma primeira superfície equipotencial que está aqui, ó, tá? Essa primeira superfície equipotencial. E aqui, uma segunda superfície equipotencial, que está aqui, ó, tá? E uma terceira superfície equipotencial, que está aqui.
Bacana. Lembrando que toda superfície equipotencial ela tem que formar 90 graus com as linhas de força. É assim que vocês vão identificar essas superfícies equipotenciais, tá? Aí, deixa eu só numerá-las aqui, ó. Coloquei 1, 2 e 3. Me ajuda então na interpretação. Se eu considerar que essa primeira superfície ela está mais próxima da placa positiva, eu tenho absoluta certeza que o potencial aqui será positivo, tá? Se eu considerar que essa segunda equipotencial está exatamente no meio das placas, raciocinem comigo. Se a placa positiva produzir 30 volts aqui, quanto é que a negativa vai produzir? Menos 30, né? Porque é o mesmo valor de carga e a mesma distância, eu considerar que isso aqui está no meio. Se uma produziu 30 e a outra produziu menos 30, qual é o potencial que eu vou ter aqui? Lembra que isso não tem direção e sentido. Então o potencial aqui, ó, seria 0 volt, tá? E já essa terceira equipotencial, ela está mais próxima da placa negativa. Então, com absoluta certeza, o potencial aqui é negativo. Então, dá pra gente lembrar do que eu falei para vocês no início da aula. Se eu caminhar a favor de uma linha de força, o que acontece com o potencial elétrico? Ele vai diminuindo, porque eu vou sair da positiva e vou entrar na negativa. Eu vou perdendo a influência da placa positiva e maximizando a influência da placa negativa, tá? Aí eu vou marcar agora para vocês aqui 3 pontinhos. Um primeiro pontinho, que é um ponto A que está aqui. Um segundo pontinho, que é aqui, que é o ponto B, tá? E um terceiro pontinho aqui, que é um ponto C. Eu vou dizer que essa distância aqui é 3 metros, que essa distância aqui é 4 metros, e que a distância entre A e C tem que ser 5 metros. Cateto 3, né? Cateto 4, a hipotenusa aqui vai ser 5. Então, o que eu gostaria de saber de vocês, tá? Considerando que o campo elétrico que existe entre essas placas é um campo elétrico de 100 newtons por coulomb, eu quero saber de vocês qual é a diferença de potencial entre A e C. Você fala assim, mas professor, mas eu não sei qual é o potencial que tem A e nem qual é o potencial que tem em C. Tudo bem, mas a gente consegue calcular isso. Como que a gente consegue fazer isso aí, pessoal? Existe uma relação, tá? Que eu quero que vocês, assim, na hora que pegarem uma questão que fale de campo elétrico uniforme, eu já quero que vocês desconfiem, tá? Existe uma relação que é a conhecida EDU. Então, E vezes D é igual a 1, tá? Essa relação ela só pode ser aplicada para o campo elétrico uniforme. Então, vamos tentar agora pensar aqui. O campo multiplicado pela distância tem que ser igual à diferença de potencial. Agora, presta atenção. Eu não falei para vocês que isso aqui vai ser aplicado para o campo elétrico uniforme? É isso, né? Então, esse cara aqui, ó, ele é constante, tá? Isso aqui não sofre modificação. Então, se vocês olharem para o meu exemplo, eu não falei que aqui existe um campo elétrico de 100 newtons por coulomb em qualquer ponto entre essas placas, tá? Agora, se eu quero a diferença de potencial entre A e C, eu tenho que pegar a distância entre A e C. A questão, pessoal, é que a distância entre A e C é 5 metros. Mas se você jogar 5 metros aqui, ó, você vai errar a questão. Sabe por quê? Porque a distância que você tem que pegar é a distância que modifica o potencial. Porque o U não é diferença de potencial? Então essa distância aqui, ó, ela tem que produzir uma diferença de potencial. Mas vem cá, como é que o potencial ele muda? Só quando você avança na linha de força, que o potencial vai diminuir, ou quando você retrocede. Então, a distância real entre os pontos pouco importa. O que importa é a distância que você se deslocou nessa linha. Pensa comigo então. Se o ponto A tivesse aqui, ó, tá? Ou tivesse aqui, ou tivesse aqui, ou tivesse aqui, não mudaria nada, porque ele está em cima da mesma equipotencial. Então, quando você olhar para essa fórmula que é o EDU, lembra que essa distância aqui, ó, anota aí na sua apostila, hein, tá? Coloca esse destaque. Essa distância é a distância que você avançou ou retrocedeu nessas linhas de força. Se quiser uma informação mais técnica, essa distância é a distância na mesma direção das linhas de força. Pensa comigo, as linhas de força não são linhas aqui que estão representadas em verde, elas estão na horizontal. Então a distância que você tem que pegar entre A e C é a distância horizontal, que nesse caso aqui vai ser 4. Então se a gente substituir os valores, ó, tá? O campo elétrico é 100. A distância que eu vou pegar é 4, porque tem que ser a distância na mesma direção dessas linhas de força, para refletir o quanto você avançou ou o quanto você retrocedeu. E aqui estaria a diferença de potencial entre A e C. Então, a diferença de potencial entre A e C aqui vai ser de 400 volts, tá?
Essa relação do Edu, ela aparece com muita frequência para o campo elétrico uniforme. Então, na hora que vocês pegarem uma questão de campo elétrico uniforme, já desconfia que provavelmente você vai ter que utilizar essa relação. Agora, pessoal, o que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou montar um exercício aqui para a gente poder trabalhar juntos. Um exercício que já vai te dar uma noção de como as coisas funcionam dentro dessa relação do trabalho com o potencial elétrico. Então, o exercício não é nada complicado, não. Mas ele vai te dar uma noção bastante, concreta, vamos colocar assim, realista, do que seria essa relação aí que nós temos entre potencial e energia. Então pensem comigo assim, tá? Eu vou colocar aqui uma carguinha, certo? Essa carguinha, ela apresenta ali, ó, vamos marcar aqui, um valor de, vamos colocar assim, 5, vou botar um valor mais bonito, 4 nanocoulomb. Lembra que nano é o quê? É 4 vezes 10 na menos 9 coulomb, tá? Vou colocar aqui um ponto A, que esse ponto A se encontra a uma distância de 1 metro, tá? E vou colocar aqui um ponto B, e esse ponto B, ele se encontra a uma distância de 3 metros, tá? Que tá aqui, ó. Beleza? Então, eu gostaria de saber o seguinte de vocês. Considerando que isso aqui está no vácuo, onde a constante eletrostática é 9 vezes 10 na 9, vocês conseguem saber, né, conseguem perceber que essa carga ela vai produzir um potencial no ponto A e um potencial no ponto B, tá? Para determinar esse potencial, não é nada difícil, é tranquilo, tá? Então, calculando o potencial criado por essa carga Qzão ali no ponto A e no ponto B. Então, o potencial no ponto A, K, Q, até a distância até o ponto A. O K é 9 vezes 10 na 9, tá? Essa carga é 4 vezes 10 na menos 9, e a distância até o ponto A, conforme mostrado aqui, é 1. Então, o potencial ali no ponto A, aqui a gente pode cortar, então isso aqui vai dar 36 volts. Esse é o potencial que nós temos ali no ponto A. Para determinar o potencial do ponto B, logicamente, eu acho que vocês não precisariam refazer o cálculo, tá? Porque se você triplicar a distância, esse cara ele tem que cair a 1/3 do seu valor. Mas para deixar completinho, KQ dividido pela distância até o ponto B. Então, 9 vezes 10 na 9, 4 vezes 10 na menos 9, e aqui dividido por 3. Posso cortar aqui, vai dar 3. O potencial que nós temos lá no ponto B, conforme esperado, 12 volts, tá? Então, essa carga, ela está produzindo aqui no ponto A, ó, tá? 36 volts, e ela está produzindo ali no ponto B, 12 volts. Esse é o potencial criado em cada um desses pontos, tá? Aí agora, como é que vai ser o meu exercício? Se eu colocar uma carguinha aqui nessa posição, tá? E essa carguinha que eu vou colocar aqui, ó, eu vou considerar que ela tem 1 nanocoulomb e que a velocidade inicial dela nessa posição, velocidade eu vou representar por V minúsculo, é 0. Eu gostaria de saber com qual velocidade ela vai chegar ali no ponto B. Considera que a massa dessa partícula aqui, ó, tá? É uma massa de 1 micro, vamos colocar assim, ó, 1 vezes 10 na menos 6 quilograma. Vamos colocar desse jeito. Então eu preciso saber com qual velocidade ela vai chegar lá. Vocês concordam que elas vão se repelir? Essa, como está fixa, não vai sair dessa posição. Então aqui vai surgir uma força elétrica, e essa força elétrica vai impulsionar essa partícula, e daqui a pouco ela vai estar passando aqui pelo ponto B, tá? Com uma certa velocidade. Não tenta calcular a força e aplicar a segunda lei de Newton, porque você vai errar. Porque à medida que essa partícula ela vai se afastando, essa força ela vai ficando cada vez menor, então a aceleração diminui, você não tem a equação da cinemática para poder lidar com isso. Para a gente poder descobrir, tá, com qual velocidade ela vai chegar lá, um caminho que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. O sistema é conservativo. Então a energia mecânica que eu tenho no ponto A é a mesma energia mecânica que eu tenho no ponto B. No início, o que eu tenho aqui? Energia potencial elétrica. Quando ela chegar lá no ponto B, o que ela vai ter? Energia potencial elétrica e energia cinética. Então você poderia fazer por esse caminho. Energia mecânica do ponto A igual a energia mecânica do ponto B. Mas eu diria para vocês que aqui a gente pode fazer uma outra jogada. O que seria essa jogada? Vocês lembram que o trabalho da força resultante
é a variação da energia cinética. Lembra disso? Então, legal. Mas qual é a única força que está atuando aqui? A única força que está atuando é a força elétrica. Então, o trabalho da força resultante é o trabalho da força elétrica. Só que você sabe que a variação da energia cinética é a cinética final menos a cinética inicial. E que, por sinal, essa inicial é zero porque ela não tem velocidade lá no ponto A. Então, se eu abrir agora, vai ficar carga vezes o potencial do início menos o potencial do fim, multiplicado por mv final dividido por 2, que é a fórmula aqui do trabalho da força elétrica e aqui da energia cinética. Olha como ficou fácil agora. A carga que está se deslocando tem um valor de 1 nanocoulomb, conforme eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? 1 nanocoulomb. Qual é o potencial do início? O potencial do início é 36 e do fim é 12. Então 36 menos 12, aqui dá 24, tá? A massa desse cara, quanto é? 1 vezes 10 na menos 6, tá? E a velocidade aqui ao quadrado dividido por 2. Bacana. Então a gente vai ficar com 48, porque o 2 já vou passar multiplicando, vezes 10 na menos 9, dividido por 10 na menos 6, e aqui a velocidade em b ao quadrado. Então, galera, isso aqui vai ficar o quê? Velocidade em b vai ficar a raiz. Ó, se eu passar isso aqui para cima, vai ficar 10 na menos 3. Então vai ficar 48 vezes 10 na menos 3, raiz. Que, logicamente, você pode melhorar isso aqui, né, tá? Colocar ali um outro valor para poder extrair essa raiz. Notem que o procedimento ele foi um pouquinho diferente do que eu propus inicialmente, de você fazer energia mecânica do início igual a energia mecânica do fim. Só que se vocês aplicarem, vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, galera, esse exemplo aqui consegue ilustrar com bastante facilidade qual é a vinculação do processo energético com o potencial elétrico. Então, essa etapa aí está fechada. Na semana que vem a gente continua falando sobre isso, só que a gente vai falar sobre agora corpos extensos, tá? Vamos falar de poder das pontas, como é que funciona o para-raio, e depois a gente vai migrar para a parte de capacitores. Um grande abraço para todo mundo e um ótimo estudo, tá?